Fala pessoal, beleza? Sandro Augusto mais uma vez na área. Vocês estão chegando aí no episódio número 3 do DFL, que é o Design Football League, onde a gente passa por toda a comunicação visual que o seu time já usou. Então caso você ainda não tenha assistido, possivelmente vai estar na playlist aí. A gente põe aqui em cima, aqui embaixo, a gente põe algum lugar aí para você acompanhar primeiro o episódio número 1 e o episódio número 2. E também se a gente vai começar com o número 3, tá? Então vamos lá. Esse é um time que ele não tem dono. Tá? Pô, então, charme. Ele não tem um dono, essa franquia ela não tem um dono só. Ela tem mais de 300 mil donos. Hã? Você entende um pouco, ou conhece um pouco da NFL, você já sabe de quem a gente está falando hoje. Se você não entende, saiba que esse time tem mais de 300 mil acionistas. Ele é basicamente uma figura pública. Esse time é muito legal justamente por isso, que basicamente os moradores da cidade em questão são donos do time, né? Eu acho que deveria acontecer muito isso, principalmente no Brasil com o futebol americano nacional, porque é difícil a gente ter o apoio das empresas, então a cidade deveria abraçar os times de uma forma mais carinhosa, né? Ó que interessante, da minha cidade, minha cidade. Entendeu? Apoie a sua cidade, apoie o time da sua cidade, tá? Apoie todos os esportes, pessoas que representam o lugar onde você mora. Às vezes essas pessoas realmente precisam de apoio. E, entrar no Facebook, entrar no Instagram e curtir esses caras e comentar e tal, já é uma ajuda para muitos deles, beleza? Então, voltando aqui, pessoal, quem vai ser o nosso Pokémon de hoje? Detalhe, antes desse antes dessa franquia acontecer e ser o que ela é hoje, ela chegou a falir por 2 vezes, tá? Literalmente, como ela era uma franquia, então assim, franquia é uma empresa. E ela chegou a falir por 2 vezes. Então, times também vão falir se continuarem tendo um gerenciamento ruim. Tá? Olha de quem a gente está falando hoje. Sim, deles, o Guarani Packers. Green Bay Packers, galera. Green Bay Packers é um time bem tradicional, um time que ainda assim usa muito como posso dizer, do clássico do futebol americano, tanto nos uniformes, tanto na forma de gerenciar o clube e tudo mais. Então, cara, eu considero muito esse time e, né, tem o tal do Aaron lá que joga pouco. Então vamos lá, galera, vamos começar com o Green Bay Packers. Eu já disse um pouquinho da história para vocês. Para vocês terem uma ideia, o Green Bay Packers, lá na frente vocês vão saber qual, quem não sabe, né? Todo mundo acha que sabe. O logotipo que eles usam hoje, atualmente, eles têm uma marca registrada de exclusividade. Então não é todo mundo que pode usar, eles podem processar quem estiver usando. Aí você vai falar assim: não, porque eu fui ver e descobri que tem outros times que usam também. Sim, existem uma situação em que eles mesmos autorizam 2 universidades a utilizar o logotipo, tá? Uma delas é a Universidade da Georgia e a outra é a Universidade Estadual de Grambling. Essas duas têm literalmente autorização para usar o logo. Do contrário, as outras, se você for ver, high school, etc., eles possivelmente não usam com um pouquinho de verdade, mas não pode usar porque esse aqui é exclusivo, entendeu? Então vamos lá, galera, vamos lá. Hoje é um programa rápido, o Green Bay teve pouco logo, então 1921 foi aí que começou. Green Bay Packers, para você que não sabe, é literalmente os empacotadores de Green Bay, tá? Green Bay é uma cidade e tal. E dos empacotadores, o time surgiu dessa forma. O cara tinha um time, mas não tinha grana na época, né? E foi pedir a uma empresa de empacotamento dinheiro emprestado para que ele pudesse comprar os uniformes e comprar os equipamentos necessários para fazer o time. Aí o cara falou: olha, eu até dou essa grana para você, mas aí você vai ter que colocar o nome da minha empresa no seu time. Ou seja, é literalmente um patrocínio. Então você vai colocar e fazer o seu time acontecer, mas usando o meu nome para que as pessoas
usem mais a minha empresa. E assim foi feito. Então, em 1921, tinha o Acme Packers, né? Green Bay, Wisconsin, 1921 Football. E aí, para vocês terem uma ideia, esse era o logo utilizado na época. E o mais interessante está aqui, ó, se vocês verem bem aqui, ó. You want it, we pack it. Que é mais ou menos o slogan, mais ou menos não, é o slogan da empresa. Então, tá dizendo aí, se você quer, a gente empacota. E isso era o logotipo do time que se usou há muito tempo. Percebe-se que, por mais que você tenha a frase aqui, né, escrito futebol, você não tem absolutamente nada de esportivo nisso, percebeu? Se a gente tira isso aqui, ó, na verdade, o que parece é que é assim, ó, a Acme Packers em Green Bay, Wisconsin, no número 1921, Avenida Futebol. Parece mais um endereço. Então, é meio comum os times não terem muitas características esportivas no começo dos logos deles. Normal, né? Tempos difíceis. Quem é praticante de futebol americano aqui no Brasil sabe que por muitas vezes é necessário fazer isso para que o time não acabe. Né? E esse logo perdurou um tempo aí, foi lá por mais ou menos até 1951, aí, mais ou menos 30 anos. Minha idade, quando eu tinha 30 anos. E diz que então teve uma alteração no logo, e aí sim veio Packers. O Acme saiu. Aquelas cores, se você reparar aqui, olha as cores, azul e amarelo, né? Não tinha nada a ver. Aqui já começou uma coisa um pouquinho diferente. Aí você já tem o P, que é bem grande, para dar uma pan. Packers, né? E aí você já começa a mudar uma mudança de cores aí. Você já tem um verde aparecendo, um laranja também dando caras aqui, como sempre, aquele gol que é de antigamente, né? Os field goals. Então, basicamente, dentro do campo todo, o Packers domina. Ó, gostou? A bola no fundo justamente para ser mais esportivo, para ter essa coisa toda. E começa a se ter já um pouco mais de, olha, um logotipo, uma coisa mais interessante. Né? O verde vem por causa do nome, né? Que é a Bahia Verde, a Green Bay que chama, então tá aí o porquê disso. E o amarelo é preservado ainda na questão lá atrás da Acme Football, né? Da Acme Packers. Tá? Passando um pouquinho em 1956, entrou um novo. Agora a gente está falando de um logotipo de um time de futebol americano. Olha que interessante. Uma bola com o quarterback usando o número 41. Sim, na época não tinha ainda aquela coisa de você ter uma posição específica para número, então tinha um quarterback que podia usar o número 41 sem o menor problema, tá? Feito isso, manteve-se a bola, ou seja, nada mais justo. A gente sabe que é uma bola, embora seja redundante, em minha opinião, até porque você tem um quarterback com uma bola, mas tudo bem. E o que fazia aí basicamente o fundo para ele, essa aqui em verde, é a bandeira, né, o mapa, o estado de Wisconsin, onde eles ficavam. E aqui a estrelinha lindamente, que é da cidade de Green Bay. Né? Não tinha muitos dizeres, acho que você tinha que ler um pouco mais a ilustração para saber quem era o dono do time, né, do logo. Mas beleza, vamos lá. 1961, depois de muito pedirem para dar uma alterada, tava meio assim, olha quem aparece, Guarani de Campinas, vai caralho. Na verdade, aparece esse, né, o Guarani, o G de Green Bay, a ideia de quem criou foi justamente essa que o Ricardo tá falando aqui. Bom, então na verdade a gente está falando aí que tem justamente essa questão que foi solicitado, na verdade, né, para um dos, vamos dizer assim, donos do time, uma nova roupagem, tava muito. E aí apareceu um assessor de um cara lá
enfim, da faculdade que estudava design, ele apareceu com essa ideia. Antigamente, a bola de futebol americano ela não era tão pontuda, tá? Ela não tinha essa ponta. Então, na verdade, ele fez um G em formato de basicamente uma bola. Você pode reparar que é uma bola de rugby, tá? Bem semelhante. E foi isso. Bom, pra quem... Bom, vocês sabem que o futebol americano veio junto com o rugby. Se você não sabe, procura aí também. Tá? Então, esse logotipo foi o que a gente já conhece, basicamente. Teve alteração? Sim, teve alteração em 1980. Deram uma renovada no logo, fizeram algumas coisas e colocaram uma borda amarela que dá toda a diferença, faz toda a diferença nesse logo onde ele é aplicado, pode ter certeza. A gente vê, se vocês conseguirem, eu não vou mostrar como eu disse, porque os capacetes aqui não tiveram uma alteração, então não vai ter capacete. Mas se você vê, por exemplo, o capacete com o logo com a borda e o logo sem a borda, você vê que dá um ar de mais moderno, mais uau, imponente. Então esse é o logotipo usado até hoje pelo Green Bay Packers. Esse logotipo, como eu disse lá atrás, ele tem que ter autorização para usar, senão o bicho pega. Todos, na verdade, tem? Sim, mas como deles é só um G, você pode falar, mas eu sou de Goiás, eu sou do Guarané. Se você for fazer ele assim, e o pessoal lá de Green vai ficar bem brabinho. Então é isso, vamos fazer aqui agora, ó, uma evolução. Então ele sai do Acme Packers com azul e amarelo, passa só pro Packers com a bola, vem só a bola com o QB, pode ver que não tem nenhum dizer. Aqui também não precisa ter nenhum dizer, mas vejam só, é o G de Green Bay que todo mundo hoje conhece. E aqui a gente consegue comparar, aqui a gente consegue comparar o que eu disse, que sem a borda ele dá uma... Tá meio xoxo, e aí com a borda ele dá uma vivida, uma valorizada no logotipo. Né? Passando a bola, literalmente, os uniformes. Bom, como basicamente todo time da NFL teve problemas com uniformes, a gente sabe disso. Porém, a gente também tem que entender que assim, naquela época, onde era muito difícil de fazer uniforme, não tinha tecnologia têxtil que nós temos hoje, tá? Não existia uma sublimação, os tipos de tecido eram diferentes, então a gente tem que também entender que se dava muito mais trabalho fazer um uniforme naquela época, porque era tudo costurado literalmente à mão, e cada cor que você quisesse diferente do uniforme, essa cor ela também seria costurada com outro tipo de tecido. Deu pra entender? Acho que deu, né? Acho que deu. Acho que é basicamente, se a sua camisa ela é azul e você quer um número branco, então você vai colocar um tecido azul, você vai pegar um tecido branco, recortar um número e costurar. Então você imagina que não dá para fazer muitos detalhes, até dá, mas ia dar um trabalho e ficar muito mais caro. Eu entendo isso, todo mundo tem que entender isso. Agora, quando o time hoje, moderno da NFL, quer fazer um throwback, quer trazer aquela ideia do uniforme para homenagear, enfim, para fazer uma coisa mais perdão, para fazer uma coisa mais retrô, cara, dá uma inovada, usa as mesmas coisas, mas bom, não força, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma espécie de uma evolução do uniforme que então foi, olha, o primeiro que o cara comprou e pegou um empréstimo lá era esse, ó, um azulzão, né, a calça padrão marrom e Acme Packers usando as cores do patrocinador da empresa, né? Lembra lá aquele AP? Era o azul e o amarelo. Aqui. Passa-se um tempo e aí começa a se mudar, então começa a perceber a necessidade de colocar números para identificar os jogadores melhor, etc. Então sai o Acme Packers e entra esse número bem singelo aqui, redondo, amarelo, com o número 21 e tal, e a calça mantém. Tá? Pouco tempo depois, o uniforme branco, ele era branco com amarelo apenas, e o verde com amarelo. A gente sabe hoje que o branco é com números verdes, com detalhes em amarelo, mas enfim. Então basicamente é isso. Esses são os uniformes, né, até o bicho começar a pegar.
Em 2010, apareceu isso na NFL de 1900 e 2010. Em 1900 e 2010 surgiu isso, cara. Eles fizeram essa releitura para homenagear lá aquela época toda. Eu achei legal a ideia assim. Mas você percebe que esse número é extremamente maior e mais gritante do que esse aqui? Percebe? Não sei se precisava. Enfim, beleza, a história é isso, show de bola. Tá, calça marrom. Eu não sei quem teve a brilhante ideia e quem achou assim, não, boa ideia, pode executar que vai ficar legal. O capacete, ele é uma textura, na verdade, ele é uma pintura que simula couro. Só porque naquela época o pessoal usava um capacete de couro. Cara, fica horrível, horrível, horrível. É um marrom horrível. Eu não sei porque que tiveram essa ideia. Como eu disse, e falou assim, tá aí. A ideia é boa. Executa que vai ficar legal. Não fica. E por mais que depois que executa a ideia você vê o capacete marrom, você fala assim, ficou bom. Continua. O Cleveland Browns não usa capacete marrom. Tá? Browns. Bom, usaram esse na temporada 2010 e em 2015 essa outra versão, que também foi uma versão utilizada lá atrás. Aí tá vendo? Já não tem mais o delírio de se usar um capacete simulando couro. Então ficou até mais apresentável. Só é estranho por causa do nome do time. Eu falo assim, quem tá jogando? Não, esse aí é o time do Green Bay. E o Green, onde é que tá? O Green está no chão, na grama. Tá, é isso. Deusão Rodgers aqui, firme e forte. Só, pá, qual a Hail Mary que eu vou lançar agora? Isso foi usado em 2015. Beleza, galera? Então, vem a pergunta sempre pra gente finalizar aqui. Uou, what the Super Bowl? O Green Bay Packers ou o Guarani Packers já ganhou. Porra, que é isso, meu filho? O Green Bay Packers é detentor. Detentor é bonito, hein? Nossa, eu quase que não consigo falar essa palavra e não vou tentar falar novamente. Mas eles têm 4 Super Bowls, tá? Eles ganharam inclusive o primeiro e o segundo Super Bowl. Super Bowl número 1, Super Bowl número 2 foram ganhados pelo Green Bay Packers, com o treinador que era, qual é o nome dele mesmo? Vincent Lombardi, né? O Vince Lombardi, que hoje o troféu de quem ganha o Super Bowl é o nome dele. O tamanho que o cara era zica. Belezinha? Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí para seus amigos que torcem para o Green Bay, para quem odeia também o Green Bay, é legal. É um presente para você. E me sigam aí na rede social. Comentem o que vocês quiserem aí. Se você gostou, dá um like, por favor, me ajuda, tá? Como eu disse, esses vídeos não são monetizados. Se você não gostou, parabéns. Pode tomar um café, um chá, o que você quiser. Só fica quieto. Beleza? Até a próxima. Valeu!